Capítulo 191 Resultados do trabalho de Casey. O que você descobriu? Marcos perguntou a dois de seus homens que estiveram na Vila Martel recentemente. Enquanto isso, ele sorria, na esperança de encontrar algo comprometedor contra Vicente Fuller que pudesse usar contra o jovem ousado que se encontrou com Shelby Staples quando não deveria. Marcos não desconfiava do relacionamento de Vicente e César. Mas frustrado pelo nível de poder que o líder da família Mazzanti demonstrou esta manhã, ele só conseguiu concentrar a sua raiva em atacar aquele outro tolo que o desafiara. Não é muito relevante, jovem mestre. Esse Vicente Fuller parece ser apenas um jovem infeliz. Um dos dois homens disse, ambos com expressões bastante complicadas. Nenhum deles se importava muito com a situação de pessoas não relacionadas a eles. Mas eles se sentiram um pouco mal quando descobriram a verdade sobre Vicente, principalmente porque sabiam que era improvável que Marcos deixasse o jovem sozinho. Vicente Fuller é o jovem filho de um comerciante que fez fortuna revendendo alimentos dos nobres menos ricos da província de Scott. Sua família não era particularmente rica, mas também não era pobre. Eles não eram talentosos ou únicos, nem tinham ligações significativas com os poderes que estão na província. O pai de Vicente tinha alguns amigos na baixa nobreza da província. Mas os barões eram de pouca importância e ele tinha poucos contatos entre eles para ser considerado importante. Ao ouvir isso, Marcos riu, notando que o idiota que o desafiou ao encontrar sua mulher sozinho não tinha apoio. Então ele só tem essa pequena família ao seu lado. Não, ele não tem ninguém. O outro homem disse. Há alguns anos, em uma viagem de família, Vincent Fuller perdeu a mãe em um confronto de especialistas. Depois disso, sua irmã foi sequestrada por um culto pouco ortodoxo e seu pai morreu. Hoje, a família Fuller é composta por ele, seu irmã mais nova de 8 anos e alguns amigos e subordinados que se juntaram a ele recentemente. Se houver um acólito de baixo nível ao seu lado, isso é muito. Marcos ouviu isso e não sentiu pena de Vicente. A vida miserável deste jovem não o isentaria de ser punido por se aproximar da noiva de outro homem. Isso é tudo? Não há mais nada de notável nele? Marcos perguntou, sentindo que com esses dados, ele já tinha algumas fraquezas de vice para mirar e puni-lo por se envolver com Shelby. Não há mais nada, jovem mestre. Os dois homens disseram ao mesmo tempo. Casey tinha feito o seu trabalho a tempo, antes que esses homens alcançassem pessoas que sabiam de antemão sobre as armas de Vicente. Então, no escuro, Marcos não poderia usar esta investigação para machucar César. Mas ele queria atingir Vicente. Ele deu suas ordens, ansioso para ver o cara implorando em sua porta, prometendo nunca mais falar com Shelby. Tudo bem, aqui está o que eu quero que você faça. ... Depois de algumas horas, Vicente finalmente deixou a sede do Sindicato Escarlate após fazer um acordo com Brody Wright para entregar um de seus projetos de armas. No final, Brody aceitou que Vice treinaria alguns de seus homens para produzir as armas e que a munição seria produzida exclusivamente pela família Mazzanti. Mas em troca, essa família teria que dar 10% a mais dos lucros para a facção do Sindicato Escarlate. Do ponto de vista de Vicente, este foi um péssimo negócio. No entanto, como parte mais fraca, ele teve que assinar tal acordo, caso contrário poderia nem ter retornado daquele jantar. Mas Vicente não ia ficar de braços cruzados. Enquanto caminhava para casa, pensou em tudo o que havia discutido com o líder do Sindicato Escarlate. Aquele bastardo. Por enquanto, terei que fazer o que ele diz, mas quando ficar mais forte, farei com que ele pague por me forçar repetidamente. O líder do Scarlet Syndicate já havia forçado Vicente a se juntar ao seu grupo antes, o que deu início a toda a confusão com a defiante Tairane. Agora, ele estava forçando Vice a entregar um modelo de suas armas de fogo, o que poderia atrapalhar alguns dos planos futuros do jovem Fuller. Com tudo isso em mente, Vicente estava mais determinado do que nunca a trazer todos esses problemas de volta para Brody Wright no futuro.
Vou seguir a linha e obedecer enquanto estiver fraco e precisar de estabilidade para que meus homens e eu cacemos pentagramas mágicos. Assim que a situação mudar, eu cuidarei de você. Ele pensou ao ver a propriedade masante ao longe e voltou para casa para voltar a treinar e atualizar as armas de seu grupo. Já que você terá minhas armas, devo assumir o comando do seu grupo. Outro dia terminaria para Milfal, e um novo dia começaria. Depois de uma noite de muito trabalho, Vicente terminaria de atualizar outro lote de armas de sua família, alcançando 75% de progresso nas 50 armas que tinha à disposição anteriormente. Além disso, depois de treinar um pouco cada vez que estava exausto, mesmo com os itens mágicos de suporte, Vicente melhorou um pouco mais sua densidade de mana e estava prestes a avançar para o nível 1. Com mais de 93% da energia que um aprendiz sênior poderia acumular antes de atingir o gargalo entre o primeiro e o segundo estágio mágico, ele estava muito perto de avançar e se tornar um noviço. Mas desta vez, ele não usaria itens externos para obter vantagem. Com a situação em Milfal se tornando menos caótica para sua família. Considerando onde ele estava e como seu pessoal precisava mais desses recursos do que ele, Vice não pretendia gastar recursos para si mesmo no curto prazo. À medida que as operações do seu grupo se expandissem, ele logo precisaria de mais pessoas nesta cidade, o que significava mais pessoas para alimentar. Pensando nisso, ele tirou o dia de folga para atualizar as armas de seu grupo e finalmente tentar avançar para o próximo nível. Pouco depois do amanhecer, ele parava para tomar um café e dava algumas ordens aos seus homens antes de voltar para a sala de treinamento no porão do prédio. Ele estava ciente de que Rory havia tido uma boa reunião com os associados de Lucas na noite anterior e sobre a possibilidade de roubar a família Erwin. Mas ele deixou esses assuntos para o dia seguinte. Não havia nada mais importante para este jovem olhando para o futuro do que seu tempo em reclusão. Hora de ver o que está além. Vicente pensou consigo mesmo enquanto ele fechou os olhos mais uma vez e começou a meditar. Fim do capítulo. Capítulo 192 Acólito nível 1. No dia seguinte, depois que Vicente terminou de atualizar todas as armas de seu grupo que ainda não haviam sido modificadas, ele estava 100% focado em tentar passar para o segundo estágio. Tendo alcançado pouco mais de 99% de progresso no nível de aprendiz sênior horas atrás, Vice estava focado em sua reclusão desde então. No porão de sua residência, ele estava sozinho na área de treinamento, meditando enquanto a mana semitransparente ao seu redor brilhava como pequenas estrelas. Atingir o pico de um nível não era garantia de avanço, onde bastaria dar o próximo passo e então chegar a um nível superior. O mundo mágico não funcionou assim. A diferença entre uma pílula de primeiro grau e uma de segundo grau, ou mesmo entre pílulas do mesmo grau mas com purezas diferentes, não era apenas a diferença de um ponto mínimo entre o limiar dos dois. Cada avanço trouxe consigo uma diferença quantitativa significativa, mas também melhorias qualitativas. Se um aprendiz sênior tivesse 70 pontos de poder quando atingisse o pico de seu nível, um acólito de nível 1 não teria 71 pontos quando atingisse seu novo nível. Não, eles poderiam ter 100 pontos, 200 ou mais. Não só isso, mas ganhariam a capacidade de sentir, ver e compreender o mundo de uma forma completamente diferente. Isso acontecia mais entre estágios de magia, mas também acontecia entre níveis do mesmo estágio. Por conta disso, avançar de fase nunca foi tão simples quanto dar o próximo passo e chegar aos 71 pontos, como no exemplo. De certa forma, o que aconteceu durante um avanço foi como uma mudança de identidade, e durante um avanço, vocês mudariam tanto que dizer que mudariam de raça não seria extremo. Para mudar tanto em si mesmo, você precisaria de mais do que apenas um pouco de energia para superar um gargalo. Eles precisariam de muita energia para o seu nível. Eles teriam que saber administrar essa mana sem destruir seus corpos ou almas. Eles teriam que usá-lo para mudar a si mesmos, para desenvolver seus pentagramas e para melhorar a conexão entre eles e suas gemas mágicas.
Tudo isso e muito mais exigia tempo e esforço por parte da pessoa que tentava avançar de estágio, especialmente se o fizesse sem a ajuda de artefatos ou recursos externos. Mas para fazer esse progresso quantitativo e qualitativo, basta, além de já ter atingido o ápice, a compreensão, algo associado ao talento natural. Vicente sabia que o seu talento não era apenas o que a sua gema mágica mostrava. Cada uma de suas joias tinha um talento diferente, e o talento mais forte influenciava o mais fraco. Como tal, a sua compreensão, ou melhor, a sua facilidade em compreender este mundo, era superior à das pessoas com talentos amarelos. Normalmente, pessoas com esse nível de talento não tinham muita dificuldade em avançar do aprendiz sênior para o acólito nível 1. Para eles, era apenas uma questão de tempo, mesmo que treinassem sem ajuda de itens externos, para evoluir seus poderes de palco. Havia pouco risco de fracasso para pessoas com tais talentos, então mesmo tendo duas gemas que exigiam o dobro de mana normal para uma pessoa do seu nível, Vicente não teve grandes dificuldades em sua meditação. Enquanto coletava mana do ambiente, ele trabalhava para absorver esse mana e, ao mesmo tempo, usá-lo para enriquecer seu ser, seus sentidos, pentagramas, joias e assim por diante. Durante o despertar, tudo isso seria aprimorado, mas não teria controle sobre nada disso, pois tudo aconteceria naturalmente e seria comandado pela gema mágica que os escolheu. Mas em níveis mais elevados, toda vez que alguém passasse pelo estágio de avanço, teria que comandar todos esses processos conscientemente. É por isso que era muito mais difícil e demorado subir de nível do que despertar poderes mágicos. Vicente sentiu que o seu progresso foi superior a 100% e, após 2 horas de meditação, atingiu a marca de mais de 111% de progresso. Ainda assim, ele não sentiu que as mudanças fossem notáveis, muito menos que a quantidade de mana sob seu controle seria suficiente para aumentar seu nível. Um acólito nível 1 tem entre 2,5 e 3 vezes a densidade de mana de um aprendiz sênior. Ele entendeu que teria que absorver muito mais mana para avançar. Mas eu tenho 2 joias mágicas. Isso significa que terei que absorver de 5 a 6 vezes mais mana para aumentar meu nível. Vicente tinha 2 talentos e 2 formas mágicas. Ele estava ciente disso desde que entendeu seus poderes pós-despertar. Mas por causa disso, ele teve que absorver mana para alimentar suas 2 gemas mágicas e seus 2 primeiros pentagramas mágicos. À medida que alguém aumentasse seu nível, seus pentagramas e joias seriam transformados até certo ponto. Claro, isso não mudaria a forma do poder ou o tipo de magia que alguém poderia usar, já que isso só poderia ser alterado antes do despertar. Após o despertar, no máximo, alguém poderia evoluir para caminhos diferentes dependendo do tipo de pentagramas mágicos absorvidos. Mas as mutações de poder não aconteceram com pessoas que já haviam despertado seus poderes mágicos. No entanto, isso não significava que a gema mágica ou o pentagrama não pudessem evoluir. À medida que evoluíssem, precisariam de cada vez mais mana para se tornarem mais fortes. Assim, as gemas mágicas se transformariam junto com seus donos, tornando-se capazes de filtrar mais mana à medida que se tornassem mais fortes. Por exemplo, se um aprendiz júnior pudesse absorver uma unidade de mana por sessão de treinamento, quando se tornasse um acólito de nível 1, ele seria capaz de absorver muito mais do que uma unidade por sessão de treinamento. Por outro lado, os poderes relacionados aos pentagramas mágicos poderiam ser melhorados e refinados após o avanço. Mas isso só acontece se alguém usar seus momentos de descoberta para mudar essas partes de si mesmo. Aprendizes normais teriam apenas uma joia e um pentagrama mágico para transformar. Ainda assim, Vicente tinha 2 de cada, então precisava de mais mana e atenção do que qualquer outra pessoa do mesmo nível. Ciente disso, ele não ficou nervoso ao perceber a quantidade de mana que precisaria e seguiu em frente com sua estratégia básica de progressão, controlando gradativamente cada vez mais mana livre e usando-a para se transformar. Ele não precisava fazer tudo ao mesmo tempo, como se estivesse desesperado.
Bastava um passo de cada vez e, depois disso, ele estava confiante de que poderia alcançar seu progresso quantitativo e qualitativo. Fim do capítulo. Capítulo 193 Acólito Nível 1-2. Já se passaram mais de 13 horas desde que Vicente começou sua tentativa de avançar para o nível 1 do estágio acólito, e ele ainda estava naquela sala de treinamento na sede da família Mazzanti. Mais uma tarde deu lugar ao anoitecer, e a noite foi aos poucos dando lugar ao início de mais um dia enquanto Vicente meditava naquela sala, deixando as pessoas daquele prédio cada vez mais ansiosas. A progressão de um aprendiz sênior comum para o nível 1 do estágio acólito levava entre 4 e 6 horas. Mas o chefe desta família já estava na sala de treinamento mais que o dobro do tempo máximo. Portanto, enquanto estavam nos arredores desta propriedade, os homens de lá ficaram cada vez mais preocupados com a situação do seu líder. Alguns deles chegaram a trocar de turno 2 vezes, indo descansar, trabalhando no território familiar e retornando para este local. Porém, Vicente ainda estava naquela sala de cultivo. Um dos acólitos que ali estava desde que Vicente iniciou a sua meditação era um dos mais nervosos. Ele não entrou na sala de treinamento apenas para verificar Vice porque os poderes do líder da família afetaram todo o edifício. Desde que ele começou sua tentativa de avançar, os poderes de Vice fizeram com que todos no prédio sentissem um peso em suas consciências, já que os metais internos de seus corpos eram afetados pelas ondas magnéticas vindas da sala de treinamento. Com o passar do tempo nas últimas horas, os fenômenos magnéticos ao redor daquele edifício tornaram-se mais intensos e todos os equipamentos mágicos de primeiro grau pararam de funcionar. Ao mesmo tempo, faíscas apareciam de vez em quando perto de superfícies pontiagudas, e as paredes, o teto e o chão da casa pareciam estranhos. Esses fenômenos resultaram de alguém com as afinidades elementares de Vincent tentando avançar de estágio. Cientes disso, apesar do atraso do seu líder, os homens ao redor desta propriedade ainda mantiveram as suas posições e cumpriram os seus deveres, pois o seu líder deveria estar bem. Mas mesmo sabendo disso, as pessoas ali não puderam deixar de ficar nervosas, bastante tensas enquanto esperavam. No meio disso, alguns deles conversavam entre si. Por que ele está demorando tanto? Eu não sei, ele deve ter se deparado com algum problema. 2 homens trocaram comentários em voz baixa num dos lados do edifício. Do outro lado, perto de onde Vicente treinava, 2 acólitos também conversavam sobre isso. Por que o chefe está demorando tanto? Alguém com seu nível de talento deveria ter terminado isso há 10 horas. O poder do nosso chefe é extremo. Talvez o nível de mana que ele precisa seja muito diferente do nosso. Um homem que havia retornado recentemente de seu descanso comentou, não querendo dizer palavras que pudessem questionar o nível de talento de seu líder. Mas interiormente, ele não pôde deixar de questionar. Quanto maior o talento, mais rápido será o progresso. Por mais rápido que Vicente fosse em outras situações, avançar de fase era a forma mais importante de saber o nível de talento de alguém. Afinal, não importava o quão rápido você pudesse avançar em um único estágio. Se você não conseguisse avançar de estágio no tempo máximo, você arriscaria permanecer no mesmo nível pelo resto da vida. Havia um limite para o quanto alguém poderia meditar. Dependia do nível de poder de um mago. Ainda assim, todos tinham os seus limites e, se não conseguissem progredir dentro dos seus limites, falhariam. Não conseguir avançar tornaria ainda mais difícil para eles avançarem no futuro, o que era um sinal terrível. Enquanto muitos dos homens de Vicente estavam preocupados, ele ainda meditava em sua sala de treinamento com os olhos fechados. Porém, se alguém entrasse ali neste momento, veria uma situação bastante peculiar. Sentado em posição de lótus, Vicente flutuava 20 centímetros acima do solo enquanto a mana no ar ao seu redor parecia formar uma grande corrente sobre seu corpo. Enquanto sua gema mágica continuava a brilhar em um amarelo intenso, com raios de luz entrando constantemente nela, um dos pontos dessa corrente quebrou de repente.
Um som estridente se espalhou pela área enquanto a corrente estalava cada vez mais rapidamente, como se fosse explodir a qualquer momento. Segundos após o primeiro estalo, uma explosão veio da coisa semitransparente ao redor de Vicente quando ele de repente abriu os olhos para ver o espaço ao seu redor se distorcendo com a energia densa da área. Abrindo os olhos e olhando ao redor da sala, Vicente viu e sentiu as consequências de sua meditação, percebendo os efeitos na área desaparecerem ao sentir toda a mana ali sendo absorvida pelas duas joias em sua testa. Toda a energia concentrada no pequeno espaço desta sala de treinamento logo entrou nele como se ele fosse um grande bueiro numa rua alagada que, depois de limpo, rapidamente, engoliu toda a água acima dele. Percebendo isso, Vicente formou uma expressão de satisfação ao notar que seu nível subitamente subia e se estabilizava no início da segunda etapa. Enquanto isso acontecia, os 2 pentagramas dentro de seu ser vibraram e aumentaram de tamanho, ganhando novos detalhes em seus estranhos símbolos. Ao mesmo tempo, suas 2 joias de repente irradiaram uma sensação de leveza para todo o ser de Vice, enquanto ele sentia como se as cores ao seu redor tivessem se tornado mais vibrantes. Seus sentidos se multiplicaram e ele pôde ver coisas menores que sabia que os humanos não podiam ver a olho nu. Ele podia sentir a mana ao seu redor a uma distância maior do que antes, o que também lhe deu maior controle para sondar as pessoas próximas a ele. Seu sentido de tato e audição estavam se desenvolvendo. Fechando os olhos brevemente enquanto flutuava no ar, Vicente quase podia sentir as moléculas de ar tocando sua pele ao ouvir alguns de seus homens conversando do outro lado da porta. Os efeitos mudaram. Ignorando a conversa dos 2, Vicente negligenciou as papilas gustativas, o menos útil dos sentidos nesta situação. Ele notou uma atração muito maior pelos muitos metais ao seu redor, fossem eles partes de corpos vivos, edifícios ou artefatos de metal próximos a ele. Vicente não ganhou nenhuma habilidade nova, pois isso só viria com novos pentagramas. Mas todas as suas aptidões e habilidades anteriores avançaram alguns níveis. Além disso, agora que estava em um novo nível, ele sentiu que poderia criar feitiços ainda mais fortes e complexos e controlar mais mana durante suas próximas meditações. Perfeito! Ele abriu os olhos novamente e disse em voz alta, sentindo a boa sensação de progresso e melhoria. Com esta descoberta, não ficarei mais indefeso contra o maldito Brode. Ele cerrou os punhos, sentindo que tudo poderia mudar depois que ele absorvesse seu segundo pentagrama mágico de sua primeira gema. Quando isso acontecesse, seus poderes se estabilizariam, ele ganharia uma nova habilidade e poderia finalmente pensar em agir contra seus inimigos locais. Fim do capítulo. Capítulo 194 Preocupação. Cerrando os punhos, Vicente sentiu a diferença entre o nível 1 do estágio acólito e o nível anterior. A sensação que ele tinha agora era tão incrível que ele praticamente não se sentia mais humano. A diferença entre o que ele sentiu antes de se tornar um mago e depois do despertar foi muito mais forte do que agora, considerando a diferença nas dimensões desse avanço. Mas em termos da quantidade de mana sob seu controle, Vicente agora tinha cerca de 20 vezes mais mana do que ganhou ao despertar seus poderes semanas atrás. Além de uma quantidade muito maior de mana à sua disposição, ele sentia como se algo estivesse faltando e poderia ficar muito mais forte em pouco tempo. Esta foi a sensação de um novo espaço se abrindo em seu ser para ele adicionar novos pentagramas mágicos à sua essência. Vicente tinha 2 joias mágicas, então sentiu 2 novos espaços disponíveis. No entanto, isso não foi tão bom quanto se poderia imaginar. Sem saber como seus poderes se relacionavam com sua segunda gema, Vicente não tinha ideia de que tipo de pentagrama mágico deveria absorver para sua segunda alma. Isso foi um problema. Ele rapidamente percebeu isso após a euforia inicial causada por sua descoberta. Percebendo 2 espaços vazios em si mesmo, ele ficou mais sério e considerou sua situação. Se eu não absorver um pentagrama para esta outra joia, isso não significa que ficarei com parte do meu cultivo instável. Gole.
Pensando no que poderia acontecer se os seus poderes continuassem a crescer sem que ele tivesse a estabilidade necessária, Vicente sentiu-se inseguro e temeroso quanto ao futuro. Se a mana em seu corpo permanecesse instável, ele poderia até explodir. Merda! Eu ignorei isso, ele pensou enquanto olhava para o chão, tentando encontrar uma resposta para sua situação. Ele deveria tentar absorver apenas o próximo pentagrama de sua primeira gema mágica. Ou talvez ele devesse se arriscar e absorver 2 pentagramas, o segundo para sua gema que ele nem sabia como era. Anteriormente, Vice tinha a sensação de que não deveria usar sua segunda joia ou o pentagrama associado a ela. Desde o seu despertar, ele nunca tentou compreender esta parte de si mesmo por medo do que poderia acontecer. Um corpo e uma alma tinham que ter características fortes para resistir aos poderes de um pentagrama mágico. Precisamente por esta razão, o nível de pentagramas absorvidos tinha que estar de acordo com as suas características para não destruir os seus alicerces. Mas Vicente tinha um pentagrama mágico amarelo associado à sua segunda gema. Este era um nível de pentagrama que normalmente apenas o corpo de um mago poderia suportar. E por mais que este pentagrama já estivesse associado a ele, um pentagrama mágico não era algo que alguém pudesse usar sem ser desgastado por ele. Houve um custo para o corpo do mago que usou seus pentagramas. O primeiro risco de um pentagrama estava associado ao momento de sua absorção, quando poderia até destruir o corpo e a alma de quem tentasse absorvê-lo. Porém, após a absorção, essa essência causava danos físicos e mentais após cada uso. Se alguém não fosse forte o suficiente, um pentagrama poderia até matá-los. Mas se alguém fosse poderoso o suficiente, os seus benefícios superariam os seus danos, e à medida que se tornasse mais forte, os danos causados pelo uso constante de pentagramas poderiam ser revertidos e ignorados. Ciente disso, Vicente não queria usar este pentagrama mágico amarelo sem antes ter confiança em si mesmo, por isso nunca havia testado essa parte de si mesmo. Mas agora ele estava em um dilema. Preciso encontrar um bom estudioso. Ele pensou na única possibilidade à sua frente. Os estudiosos não desenvolveram apenas feitiços e coisas especiais importantes para o mundo mágico. Eles eram os que mais sabiam sobre as regras da magia, como alguém poderia manipulá-las em benefício próprio, mas também sobre pentagramas mágicos e gemas. Se alguém pudesse ajudar Vicente a compreender a sua situação, seria algum estudioso bem conceituado. Além de alguém assim, era improvável que ele encontrasse algum bom conselho no Polaris Realm, a menos que conhecesse um mago do mais alto nível. Mas foi mais fácil encontrar estudiosos do que mágicos de alto nível. Não posso contar a ninguém sobre minhas peculiaridades, mas posso aprender mais sobre joias mágicas e pentagramas. Ele pensou para si mesmo. Pretendo ir à floresta alpina do Pica-Pau para caçar pentagramas. Aproveitarei o fato de esta área ser próxima a Ironcrest para procurar estudiosos naquela cidade. Ironcrest era a segunda maior cidade da província, o segundo melhor lugar na área para Vicente procurar estudiosos que pudessem responder às suas perguntas. Quanto à floresta alpina do Pica-Pau, depois de dias estudando o livro que obteve ao roubar a tirania desafiadora, Vicente concluiu que a área tinha boas chances de ser valiosa para ele. Ironcrest era uma cidade com os melhores ferreiros da província. Como a floresta alpina do Pica-Pau estava próxima, talvez esta fosse uma área florestal interessante para ferreiros como ele. Os pentagramas tinham que ser compatíveis com os poderes dos mágicos que os absorveram. Assim, procurar pentagramas naquela zona poderia ser adequado para Vicente, por isso quis ir para lá. Pensando em aliar o útil ao agradável, ele não pôde deixar de considerar uma breve visita a Ironcrest para encontrar uma forma de resolver o problema. Decidindo fazer isso, ele suspirou, sentindo que não havia mais nada que pudesse fazer por enquanto. Ele só poderia continuar seus planos até sair em busca da caça ao pentagrama e deixar o assunto para quando fosse para Ironcrest. Agora tenho que me concentrar em Milfal. Tenho que garantir que meu grupo tenha estabilidade durante minha ausência. Ele murmurou enquanto se vestia, preparando-se para deixar o local de treinamento.
Quando Vicente abriu a porta do local que estava há várias horas sob a observação dos homens daquela propriedade, aqueles que estavam à entrada da sala de treino naquele momento não puderam deixar de olhá-lo de forma diferente. Mas sentindo o poder de Vicente a um novo nível, aqueles acólitos logo formaram sorrisos nos seus rostos, vendo que o seu líder tinha feito um avanço importante. Chefe, parabéns por alcançar o nível 1. Os dois correram até ele, parabenizando-o enquanto sentiam seus corações batendo mais forte no peito. Eu te preocupei, não é? Eu precisava de um pouco mais de mana do que pensei que precisaria, e demorei mais para avançar. De qualquer forma, felizmente, consegui antes de ficar exausto. Ele riu ao dizer isso aos seus homens enquanto caminhava até o segundo andar da residência. Agora que estou no nível 1, prepare-se. Pretendo partir em busca de pentagramas mágicos em no máximo uma semana. Ele disse com segurança, deixando aqueles homens ainda mais entusiasmados, pois ainda não haviam absorvido seus novos pentagramas. Fim do capítulo. Capítulo 195 Expansão e estabilidade. Depois de explicar os seus planos a dois dos seus homens, os dois soldados da família Mazante deixaram rapidamente Vicente para espalhar a informação pelo quartel-general. Se Vicente partisse no máximo em uma semana, todos os acólitos e aqueles que conseguissem atingir esse nível nos próximos dias teriam que se preparar para estarem prontos em no máximo 7 dias. Depois disso, aqueles que tivessem alcançado o próximo nível provavelmente teriam que caçar pentagramas por conta própria, o que não era tão interessante, considerando que teriam mais chances de conseguir algo melhor se estivessem com Rory e Vicente. Aqueles que já eram acólitos teriam apenas que se preparar para a jornada, enquanto os aprendizes sênior que estavam prestes a serem promovidos teriam que se apressar para subir de nível. À medida que a sede de Vicente ficou mais animada após a sua descoberta, ele saiu para se encontrar com alguns dos seus contatos. No início do dia, Vicente tornou pública a sua identidade de César, revelando a vários dos seus associados que agora era um acólito. Naquela manhã e início da tarde, ele havia se reunido com alguns mercadores interessados em aderir ao seu território, com os quais havia assinado mais 9 acordos para a adesão de novos territórios sob sua proteção. Com esses novos contratos, ele receberia 10 moedas de ouro de cada um como pagamento mensal para a proteção, um valor muito maior do que o cobrado da taverna de River e Zender. No entanto, Vicente já planeava atualizar a taxa de segurança do seu território para cada um dos mais de 20 estabelecimentos que tinha atualmente sob o seu comando. Sabendo que ninguém reclamaria no momento, aproveitou para finalmente lucrar com esses estabelecimentos, desconsiderando até mesmo os pertences de bandidos ou clientes incômodos que seus homens pudessem levar. Depois disso, ele retornou à guilda mercenária local, onde não hesitou em contratar mais 4 homens para seu grupo, pensando nos próximos dias, quando deixaria Milfal. A floresta alpina do Pica-Pau ficava a cerca de 8 dias de viagem de Milfal. Então Vicente calculou que ficaria fora da cidade por 20 a 30 dias depois que eles partissem dentro de uma semana. Quando ele e o núcleo de seu grupo estivessem longe da cidade, ele precisaria de pessoas para continuar as operações de sua família em Milfal. Além do apoio do Sindicato Escarlate, ele também precisava de pessoas que trabalhassem para ele. Assim, além de alguns homens que chegariam da Vila Martel nos próximos dias, Vicente teria esses 4 novos mercenários no dia seguinte, elevando o número de seu grupo para 60 homens. Com isso em mente, sabendo que 12 homens entre os níveis de aprendiz júnior e sênior viriam da vila para Milfal, ele terminou o trabalho do dia e retornou à sede de sua organização. No caminho de volta para sua sede, Vicente não percebeu ninguém o seguindo, como havia acontecido há poucos dias, quando ele apareceu na cidade e em suas movimentações anteriores. Após a sua ação contra os assassinos que tentaram matá-lo na frente de Marcus Simmons, Vicente assustou a maioria daqueles que o observavam anteriormente. Mesmo assim, preferiu não arriscar muito fora de seu quartel-general, pois alguns assassinos ainda poderiam estar interessados em sua cabeça. É hora de cuidar do roubo da família Ervin.
Ao entrar em sua propriedade, ele pensou consigo mesmo. Esta era a última coisa que ele queria fazer antes de seu grupo partir para a floresta alpina do Pica-Pau. Mas ao entrar no seu prédio, um dos homens de Vicente já o esperava com uma mensagem de alguém. Ao recebê-lo, Vicente viu imediatamente a assinatura de Shelby Staples e não se surpreendeu. Parabéns pelo passo mágico em frente, Vicente. Este é um progresso importante em nossos planos. Ele começou a ler enquanto caminhava para seu escritório, vendo que tal mulher o observava. Acho que é hora de você procurar um novo pentagrama, certo? Não tenha pressa, mas não esqueça que precisamos conversar quando você voltar. Com o seu avanço, poderemos iniciar meus planos para trazer o caos aos nobres desta cidade e realizar alguns dos nossos objetivos. De qualquer forma, não se preocupe com o seu grupo. Na sua ausência, tentarei ficar de olho nas suas operações e ajudar os seus homens, se necessário. O mesmo vale para Nina. Não posso visitá-la por causa de alguns problemas, mas vou observá-la. Com amor, seu melhor aliado. Ele terminou de ler, vendo o quão disponível Shelby havia se tornado. Suspirar. Se você não fosse tão escorregadio, Shelby, eu confiaria em você tanto quanto confio em Rory. Vice fechou os olhos enquanto estava sentado em seu escritório, pensando em como seria bom ter outra pessoa em quem pudesse confiar e que pudesse resolver problemas como Shelby. Mas aquela mulher era capaz de trair a própria família, utilizando métodos questionáveis para se aproximar dele, ameaçando e chantageando. Ele não queria alguém como ela. Ele queria alguém como Nova ao seu lado. No entanto, essa beldade fazia parte do exército e dificilmente desistiria de seus sonhos e se tornaria uma criminosa. As coisas estão realmente difíceis. Ele riu amargamente ao perceber que aquela que ele queria dificilmente ficaria ao seu lado se soubesse quem ele era. Queimando a mensagem de Shelby, Vicente logo leu todas as cartas dos sócios de negócios da família Fuller que o esperavam há alguns dias. Rory e outros membros do grupo poderiam cuidar dos assuntos da família Mazzanti. Mas os assuntos da família Fuller só poderiam ser tratados por Vicente. Assim, mesmo quando trabalhava como César, Vicente sempre recebia mensagens dos homens de sua família Fuller. Ao ler rapidamente que seus representantes estavam trabalhando conforme o esperado, tirou outra preocupação de seus ombros. A aldeia estava inteiramente sob seu controle, e o número de homens que se aproximavam de seu grupo para se tornarem seus empregados aumentava constantemente. Além disso, os negócios da sua empresa com os comerciantes da aldeia estavam a crescer como ele esperava, dados os preços baixos que cobravam em comparação com outros concorrentes na província. Satisfeito com o estado dos seus assuntos públicos, Vicente finalmente consultou o relatório que Rory enviara recentemente, que falava da situação da família Ervin. Ao lê-lo, não demoraria muito para que ele começasse a atualizar alguns de seus planos em relação ao roubo desta família. Mas mesmo com as mudanças, seus planos de invadir a mansão Ervin no final desta semana não mudaram. Fim do capítulo. Capítulo 196. O início do roubo. 2 noites após o avanço de Vicente. Após subir de nível, Vicente fez as alterações necessárias em seus planos para o roubo da família Ervin. Depois de demorar um pouco mais do que o planejado para combinar seus planos e conhecimento de roubo de propriedades bem protegidas com o que Rory havia passado para ele, ele finalmente completou seus preparativos. Esta manhã, Vicente convocou os seus homens mais importantes e imediatamente repassou com eles os seus planos, dando ordens às pessoas que agiriam com ele. Felizmente para ele, os mágicos deste lugar eram completamente diferentes dos humanos em um pequeno planeta azul. Na Terra, ele teria que dar a seus homens algumas semanas para treinar o que fazer depois que todo o plano estivesse pronto para ser colocado em prática. Antes de muito treinamento, mesmo uma equipe de ladrões talentosos teria dificuldade em invadir uma propriedade bem protegida e roubar com segurança. Para fazer uma comparação pertinente, roubar a residência dos Ervin em Milfall seria como roubar uma pequena agência bancária na Terra. Esta não era apenas uma propriedade de uma família comum.
Se um grupo como o de Vice não se preparasse bem para um assalto semelhante na Terra, eles poderiam até ser exterminados. Mas as coisas no mundo mágico eram muito diferentes das da Terra. Lá, até mesmo mágicos de baixo nível poderiam facilmente aprender o que fazer e se preparar para um roubo dessa dificuldade com apenas algumas horas entre a primeira conversa e o momento do roubo. Portanto, depois de dispensar os seus homens para se prepararem para o ataque mais tarde, Vicente não se preocupou que não estivessem suficientemente preparados. Houve muito tempo. Feito isso no início do dia, ele passaria o resto do dia concentrado e ignorando o que estava acontecendo em seu grupo ou em Milfal. Com os acordos que ele havia feito ultimamente, bem como seu avanço e a demonstração de poder de seu grupo contra o jovem mestre Simmons, poucos ficariam em seu caminho agora. A família Mazante expandiu suas operações sem problemas, trazendo gradualmente mais homens da Vila Martel e assumindo mais postos na cidade. Mas com tudo a correr conforme o planeado, Vicente finalmente teve tempo para se concentrar em coisas mais simples, como um ataque a propriedades inimigas. Mais tarde naquele dia, os homens do Sindicato Escarlate selecionados por Broadwright chegaram ao prédio da família Mazante para conversar com César sobre a produção do modelo da arma de fogo que seu grupo havia negociado dias antes. Na chegada, o grupo foi recebido como de costume, com um acólito nível 1 atendendo rapidamente a porta para cumprimentá-los. Mas, para surpresa dos homens que estavam lá para saber, César não estava lá. Ele não está aqui, mas como? Nosso líder disse que conversou com César sobre virmos aqui para começar a estudar esta tarde. Um dos 3 ferreiros do Sindicato Escarlate gritou, uma expressão feia se formando em seu rosto. Sim, estamos cientes disso. Um homem mascarado e de armadura disse em um tom relaxado. Não se preocupe, o chefe foi resolver um problema e retornará em algumas horas. Você pode começar a aprender com ele esta noite. Isso foi um revés para os planos dados a esses homens, mas se eles fossem começar a aprender hoje, não seria um problema tão grande. Ao contrário de Vicente, os ferreiros comuns não aprendiam tão rapidamente. A maioria deles precisou de dias de esforço para aprender a fazer um novo tipo de item. Como esses homens estavam lá para aprender a fazer um modelo de arma de fogo, eles tinham certeza de que levariam de 2 a 4 semanas para dominar o que era necessário para começar a fabricar armas para o Sindicato Escarlate. Um atraso de algumas horas não mudaria o tempo que levariam para dominar o que precisavam. Vendo que Vice não havia mudado seus planos, um dos homens de Brody baixou o tom e disse: Nesse caso, vamos esperar o retorno dele. Por favor, me acompanhe. O acólito, um dos poucos na sede no momento, disse e os conduziu a um local onde pudessem esperar por Vicente. Enquanto isso, no bairro rico de Milfal, esta área nobre da cidade estava tranquila como sempre, com as filhas de homens ricos e poderosos andando pelas ruas desta parte mais segura da cidade. Algumas passeavam com seus animais de estimação, outras com amigas, conversando sobre assuntos femininos. Mas em algumas partes desta área, os jovens também se aventuravam em coisas que não deveriam, em relacionamentos que seriam considerados proibidos e que resultariam em punições severas para os envolvidos, caso fossem descobertos. Mas nas sombras do fim da tarde, nos locais mais recônditos desta zona, dificilmente alguém notaria a podridão da ordem superior, as traições e intrigas que aconteciam pelas costas de pessoas importantes. Em meio às ações proibidas de alguns, uma carruagem com o símbolo da família Fuller parou em frente à propriedade Ervin, e alguns homens bem vestidos e bem arrumados desceram e foram ao encontro com a família. Representantes da família Fuller, por favor, por aqui, disse um dos mordomos que esperava este grupo quando viu os homens de Vicente. Há 2 dias, o barão Ervin recebeu uma carta de Vicente solicitando uma reunião para discutir negócios. Aparentemente, Vicente conseguiu algumas joias e enviou alguns dos seus homens para mostrá-las ao barão. Toda a família nobre gostava de joias e coisas do gênero. Afinal, as joias eram um estoque de valor. Algumas joias valiam 100 milhões 200 mil e 300 moedas de ouro.
Para uma família rica e com poucos membros, como era o caso da maioria das famílias nobres do reino, às vezes seria impossível transportar todas as suas moedas se tivessem que fugir rapidamente. Mas se parte dessa riqueza fosse em forma de joias, seria muito mais fácil fazê-lo. Com o mesmo volume de 20 moedas de ouro, pode-se ter uma joia que vale 5, 10 ou até 15 vezes esse valor. Assim, sempre que um nobre conseguia aumentar o número de joias em sua família, o fazia para estar mais bem preparado para um momento de fuga, um perigo de destruição. Foi precisamente por esta razão que o barão, ao descobrir que o grupo de Vicente tinha tais artigos para comercializar, concordou prontamente em encontrar-se com os homens do seu sócio naquela noite. Mas enquanto estes homens eram conduzidos ao barão, uma quarta pessoa entrou despercebida na propriedade, numa longa caixa transportada por um daqueles homens. Um homem mascarado esperava o momento de atacar dentro desta grande caixa retangular de metal. Fim do capítulo. Capítulo 197 Superando barreiras. Senhor, você pode me mostrar o banheiro? Um dos emissários da família Fuller, que carregava uma longa caixa de metal semelhante às que seus companheiros carregavam, perguntou ao mordomo que os conduzia. Ao ouvir isso, o homem de terno preto sorriu e mostrou-lhe o banheiro no corredor em que estavam. A segunda porta à direita. Ele disse, não estranhando quando o homem entrou no banheiro com a caixa de metal. Essas caixas que os homens de Vicente carregavam deviam conter vários itens preciosos para a família Fuller. Não foi surpresa que os acólitos enviados pelo jovem Fuller tivessem sido cuidadosos com eles, cuidando do que era sua responsabilidade o tempo todo. O mordomo e os outros homens da família Fuller ficaram do lado de fora do banheiro esperando pelo homem até que ele voltou um minuto depois com a mesma caixa nas mãos. O mordomo então os levou ao escritório do barão, onde o homem os esperava. Enquanto isso, no banheiro de onde um dos homens de vice tinha acabado de sair. Um mascarado que não deveria estar ali estava parado em frente ao banheiro com um pentagrama vermelho girando na frente de sua mão direita. Sentindo todos os objetos metálicos na propriedade, incluindo o número de mágicos e pessoas ali, Vicente levou apenas um minuto para confirmar todas as informações que Rory havia reunido. Rory estava certo. As defesas desta propriedade estão em todas as janelas, portas e aberturas com contato com o exterior da propriedade. A única maneira de entrar é pela porta da frente, de onde um dos mordomos deverá abri-la para nós. Ele suspirou, percebendo que não havia muitas barreiras dentro desta mansão, mas sim ao redor dela. Além dos itens defensivos que tornariam as portas externas deste lugar virtualmente impenetráveis para os magos do segundo estágio, havia uma série de dispositivos de alerta que seriam acionadas se alguém conseguisse passar pelas barreiras. Se Vicente tivesse tentado entrar à força neste local, mesmo depois de ultrapassadas as barreiras, teria tido um problema adicional quando soaram os dispositivos de alerta, alertando todos os homens da herdade da sua presença. Com vários acoaites de nível médio e alto lá, incluindo generais de nível 7 e 8, Vicente sabia que poderia até morrer se ativasse um daqueles dispositivos de alarme. Porém, com a ajuda do servo que Rory havia seduzido, ele encontrou uma maneira de entrar com segurança e agora tinha o caminho para o cofre da propriedade. Sentindo a localização dos recursos desta família, viu que todas as informações de Lena estavam corretas e olhou para o teto. Segundo a empregada Lena, um tubo passa por esse banheiro e se conecta ao andar onde fica o cofre desta residência. Ele imediatamente usou os metais ao redor de seu corpo e começou a flutuar no ar, entrando nos dutos para seguir o caminho mais seguro até o cofre. 9 mágicos estavam na área, observando diferentes pontos do edifício. Para evitar a maioria deles, Vicente utilizou esse caminho, saindo do banheiro e seguindo rapidamente o caminho recomendado por Lena. Para concretizar o assalto e atingir o seu objetivo, Vicente teria que circular pela propriedade, abrir o cofre e roubar tudo o que havia de valioso lá dentro antes que o seu grupo terminasse as negociações com o barão.
Isso lhe daria cerca de 5 minutos, considerando que o Barão Ervin poderia se recusar a fazer negócios com seu grupo e encerrar as negociações rapidamente. Com tão pouco tempo, ele se moveu com pressa e rapidamente chegou ao segundo andar desta mansão, onde ficava o ponto mais próximo do cofre, seguindo o caminho que havia percorrido desde o banheiro. Chegando acima de um corredor que levava à área de treinamento desta propriedade e ao cofre, Vice mais uma vez usou suas habilidades para sentir a presença de humanos na área. Percebendo apenas uma pessoa guardando a entrada do cofre, mas de costas para o corredor, ele rapidamente saiu do corredor em que estava e parou próximo a uma das paredes, olhando de um lado para o outro. Vestido de mordomo, Vicente reuniu rapidamente todos os metais que tinha consigo num carrinho que serviria para transportar pratos. Ele respirou fundo e deu o primeiro passo em direção ao homem, olhando para baixo. Sênior, gostaria de um pouco de chá? Ele perguntou ao parar ao lado de onde o homem estava, chamando a atenção do general que não esperava ver um servo parado ali. Vendo que era um servo, o homem virou o rosto para a entrada do tesouro e disse: Não, eu. Inicialmente, ele não suspeitou, pois a propriedade tinha uma dúzia de servos. Mas depois de baixar a guarda no início, este homem rapidamente percebeu que algo estava errado porque a pessoa que ele acabara de ignorar tinha uma joia mágica diferente de qualquer pessoa que ele conhecia. Ele então virou o rosto para Vicente para confirmar que ele realmente tinha visto uma joia amarela incomum na testa do homem vestido de mordomo. Infelizmente para ele, tudo o que Vicente queria era que ele baixasse a guarda no primeiro momento de contato entre eles. Quando o homem percebeu isso, essa pessoa não era um dos subordinados da família, ele viu uma barra de metal se aproximando rapidamente de seu rosto, não lhe dando tempo para se esquivar. Ao sentir um golpe forte, o homem nem gritou antes de desmaiar, seu corpo caindo no chão, terra sem oferecer a menor resistência. Este era um general, alguém muito forte por causa de suas habilidades físicas e artes marciais. Mas mesmo um bom guerreiro poderia ser pego de surpresa. Quando ele foi atingido na cabeça, ele desmaiou instantaneamente. Hora de agir. Vicente rapidamente pegou alguns explosivos que tinha em seu armazenamento espacial e os colocou aqui e ali, assim como havia feito no caminho do banheiro do primeiro andar até este andar. Tendo feito isso em menos de 40 segundos, ele finalmente parou em frente à entrada da abóbada deste edifício, que possuía mecanismos de segurança relacionados à magia e formações mágicas projetadas por engenheiros. No entanto, Vicente era um assaltante de bancos e vinha praticando em sua propriedade para roubar tal cofre desde que eliminou o jovem mestre Ervin semanas atrás. Parado em frente à porta do cofre, ele sorriu e fez o que havia feito cerca de 20 vezes em seu treinamento nas últimas semanas. Depois de hoje tudo será diferente, família Ervin. Ele riu enquanto movia os mecanismos e barreiras à sua frente, superando facilmente as defesas de um objeto que deveria impedir os acólitos, em geral, de fazer o que ele estava fazendo. Fim do capítulo. Capítulo 198. Nível de riqueza. Quando chegou ao interior do cofre da família Ervin, Vicente não pôde deixar de ficar boquiaberto por uma fração de segundo ao ver como o cofre estava cheio. Havia 3 estantes nas laterais desta área de cerca de 10 metros quadrados, com uma mesa central no meio da área, sob a qual também havia estantes. Mas cada espaço estava cheio de itens mágicos, recursos, moedas e tesouros preciosos. Na parede esquerda, as prateleiras estavam cheias de moedas. Havia 5 prateleiras no total, com as 2 prateleiras mais baixas contendo apenas moedas de ouro e as 2 prateleiras mais altas contendo moedas de prata e bronze. Embora a prata e o bronze não fossem muito valiosos, eram as moedas usadas diariamente para pagar pequenos serviços na cidade. Mas as moedas de ouro eram as mais utilizadas para os negócios, foco desta família. Como tal, havia ali uma quantidade considerável de moedas de ouro. No meio da prateleira havia um nível com 15 pedras mágicas, em uma altura ideal para alcançá-las facilmente e sem dificuldade.
Na parede oposta a esta prateleira cheia de moedas havia outra prateleira dividida em 5 níveis, tão cheia quanto a da parede oposta. No nível superior havia 22 livros que pareciam muito antigos, provavelmente registros das operações da família, mas também livros de contratos. Abaixo disso, havia diversas joias e itens mágicos de combate, mas também coisas que poderiam ser úteis para diversas atividades, como a análise de itens preciosos e artefatos de avaliação. Nem todo mágico poderia pegar algo valioso e dizer quanto valia ou para que poderia ser usado. As pessoas comuns normalmente teriam que encontrar um avaliador para determinar a origem dos objetos estranhos que encontram e dizer-lhes seu valor e utilidade. Mas pessoas ricas como nobres não precisariam de alguém assim, a menos que estivessem obtendo algo de alto padrão, muito além de suas posses. Por algo dentro de suas possibilidades financeiras, eles poderiam comprar artefatos feitos por engenheiros e encantadores que poderiam fazer o mesmo trabalho. Ao ver um desses itens de avaliação, algo que não era barato, Vicente não pôde deixar de se interessar. Com algo assim, posso tentar identificar o colar que o professor Julian me deu. Ele pensou, sentindo o objeto em seu pescoço. Mas além desta prateleira, a parede voltada para a porta do cofre também tinha uma prateleira alguns níveis acima com vários recursos mágicos. Havia alguns pequenos minérios, frascos de poções e pílulas, algumas frutas e raízes de plantas ricas em mana, que mesmo alguém sem conhecimento de alquimia como Vice poderia sentir que eram valiosos. A riqueza desta família é incomparável com a da família Peters e da defiante Tairane. Mas essa era a diferença entre uma família nobre e pequenos grupos que existiam há pouco tempo e tinham acesso a poucos recursos. Uma família nobre, mesmo pequena, poderia lucrar algumas centenas de moedas de ouro por mês. Muitas vezes, o chefe da família acumulava riqueza pensando não apenas em problemas futuros que poderiam forçá-lo a fugir, mas também em oportunidades de negócios, como o leilão sobre o qual Lucas havia conversado com Vice alguns dias atrás. Nem todos tinham talentos promissores ou tempo para se concentrar no treinamento para se tornarem mais fortes, na criação de feitiços poderosos e coisas do gênero. Muitos precisavam de recursos externos se quisessem progredir em termos de densidade de mana. Se quisessem habilidades poderosas, precisavam contratar bons mercenários para ajudá-los a conseguir bons pentagramas. Se quisessem bons feitiços, precisavam de bons recursos para comprá-los. E assim por diante. O talento era importante neste mundo. Mas as moedas de alguém podem mudar o destino muito mais do que o talento herdado da linhagem. Uma pessoa rica com talento médio poderia definitivamente ir muito mais longe neste mundo do que uma pessoa pobre com alto talento. Assim, até mesmo a família de um barão poderia coletar algo tão valioso quanto o que estava naquele cofre. Com isso em mente, Vice prestou atenção nas armadilhas que ainda estavam em seu caminho e se moveu da única maneira que pôde. Ao ativar sua habilidade mágica, ele fez todas as moedas voarem em direção ao seu dispositivo de armazenamento espacial, coletando rapidamente cerca de 20.000 moedas. Dessas 20.000 moedas, pouco mais da metade eram moedas de prata e bronze, e a outra, mais de 8.000, eram moedas de ouro. Esta foi uma quantia considerável para Vicente. Não só isso, mas apenas as moedas naquele cofre preencheram seu anel espacial em mais de 50%. Isso realmente é muito. Ele riu ao encontrar esse problema que todos gostariam de enfrentar. Depois de coletar as moedas, item mais difícil de rastrear, ele usou um pouco do metal de seu corpo para coletar cada um dos frascos de pílulas e poções, além das raízes e frutas. Esta foi a parte mais difícil de seu trabalho porque ele tinha que equilibrar cada um desses itens nos metais sob sua influência e não conseguia movê-los livremente como havia feito com as moedas. Mas 60 segundos depois de abrir o cofre, Vicente conseguiu desvendar as armadilhas e recolheu todos os itens da segunda prateleira que havia roubado. Vou deixar esses livros. Por mais valiosos que sejam para mim, não posso carregar tudo aqui. Ele lamentou sua pobreza. Itens de armazenamento espacial eram caros.
Um único anel de primeiro grau poderia custar mais de 30 moedas de ouro porque os materiais necessários para fazer tal coisa eram caros. Além disso, itens que exigiam o trabalho de mais de um profissional eram naturalmente caros. Com um anel que não tinha muito espaço, deixou os livros e alguns artefatos que achava que não lhe seriam de muita utilidade. Mas Vicente não hesitou em pegar as joias da terceira prateleira e colocá-las no corpo. Não poderei vender essas joias na província, mas elas podem valer muito para mim no futuro. Ele sorriu ao terminar de limpar o local, deixando para trás os livros e alguns itens menos mágicos, como roupas, sapatos e outros produtos de alfaiataria. Com a magia, qualquer coisa poderia ser alterada para torná-la especial e útil para os mágicos em muitas situações. Às vezes, você nem precisaria usar armadura para se proteger. Um terno feito por um bom alfaiate pode ser um excelente item de defesa. Mas Vicente não tinha muita utilidade para isso, então deixou alguns desses itens para trás antes de colocar alguns explosivos neste local junto com o corpo inconsciente do homem inconsciente ao seu lado. Depois disso, ele fechou a porta do cofre e saiu. Fim do capítulo. Capítulo 199 Noite das Chamas 1. Enquanto isso, no escritório do Barão Erwin. O chefe da família Erwin não tinha ideia do que estava acontecendo no cofre de sua residência. Ele estava ao lado de um de seus guardas mais importantes enquanto os 3 emissários da família Fuller estavam na frente dele. Esses 3 tiveram suas caixas retangulares abertas na frente do barão e de seu subordinado, cada uma grande o suficiente para acomodar um homem adulto. Dentro estavam alguns dos itens valiosos que este grupo tinha para mostrar ao barão, sobre os quais vinham discutindo nos últimos momentos. Depois de se apresentarem e ouvirem algumas palavras do barão, que também perguntou por Vicente, os homens disseram o que tinham a dizer e mostraram o que tinham com eles. Sem muito o que contar, em menos de 3 minutos de sua chegada já haviam conversado sobre tudo o que tinham para mostrar, e o barão agora se perguntava se valia a pena comprar novas joias para sua família. Essas joias que a família Fuller tem em mãos não são interessantes para mim, por mais que possam me ajudar a converter o valor de algumas de minhas moedas, não tenho pressa em fazer tal acordo. O barão pensou consigo mesmo enquanto avaliava silenciosamente a situação. Se ao menos eles tivessem algo realmente legal para eu mostrar à sociedade local, mas essas coisas são apenas medianas. O barão suspirou. Status e prestígio eram tudo para a nobreza e podiam ajudar uma família a se destacar das demais. Uma simples joia pode ajudar a embelezar uma mulher e torná-la mais atraente para os jovens membros de outras famílias importantes ou mais importantes. As joias não eram apenas um item de alto valor usado para armazenar grandes quantidades de moedas em pequenos volumes. Eles afetavam aqueles que os usavam e podiam melhorar a defesa, a compreensão e até a aparência do usuário. Se alguém usasse um desses itens por muito tempo, poderia até obter permanentemente os benefícios que ele proporcionava. Assim, com uma única joia boa, uma mulher, por exemplo, poderia facilmente melhorar a sua posição atraindo a atenção de um herdeiro, talvez até de um príncipe. Segundo histórias locais, a atual rainha veio de uma família nobre relativamente pequena, mas conseguiu encantar o então príncipe herdeiro com sua beleza. Não vendo nada entre as joias da família Fuller que pudesse ajudar os membros de sua família a fazer o mesmo, o barão Erwin concluiu que não valia a pena fazer negócios esta noite. Fico feliz que você tenha me apresentado essas joias antes dos outros parceiros de negócios de Vicente. Mas não estou interessado em fazer um acordo hoje. Já tenho algumas joias como esta, então teremos que fazer negócios em outra hora. Sério, que pena, um dos homens comentou enquanto fechava a caixa ao lado dele. Vamos ver o que conseguimos com isso na cidade. Se conseguirmos algo interessante para a família do barão, voltaremos no futuro. O velho comentou enquanto observava os homens à sua frente fecharem as caixas contendo as diversas joias. A propósito, estou esperando para perguntar desde que você chegou. Por que você usa essas caixas em vez de itens de armazenamento mais compactos? O guarda ao lado do barão perguntou.
Como não temos itens de armazenamento espacial, é mais fácil carregar tudo o que temos. Um dos três respondeu, dissipando as dúvidas do general nível 8 ao lado do barão Erwin. Com isso, eles se cumprimentaram mais uma vez e se prepararam para deixar este lugar, tendo fracassado em seus negócios. Quando o barão se levantou da cadeira e apertou novamente a mão dos homens, ele e seu guarda de repente ficaram mais sérios, sentindo que algo estava errado. Os homens de Vicente franziram a testa e fizeram caretas enquanto olhavam ao redor e sentiam uma perturbação na mana ao redor desta residência. Se alguém não prestasse atenção ao seu entorno, poderia ser difícil até mesmo notar um mago usando habilidades especiais ao seu redor. Porém, se algo estivesse para acontecer que pudesse destruir uma casa e acabar com muitas vidas, mesmo que não estivessem prestando atenção, guerreiros como essas pessoas perceberiam algo errado ao seu redor. O que é isso? Ao sentir isso, o barão questionou não apenas seu homem, mas também os três emissários da família Fuller. Mas no momento em que ele disse essas palavras em voz alta, o chão tremeu de repente e os sons de explosões do lado de fora da mansão vieram do lado esquerdo do lugar. Boom! Uma enorme explosão derrubou a parede do lado esquerdo do prédio, e todos sentiram os tremores de terra que ela causou, bem como os ataques mágicos que se formaram nas proximidades. Mas embora os feitiços ao redor da propriedade parecessem ter sido lançados por homens relativamente fracos, um feitiço extremamente poderoso apareceu de repente de dentro do prédio, fazendo com que o barão e sua guarda principal empalidecessem. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, um poderoso feitiço baseado no elemento terra fez com que toda a propriedade tremesse, fazendo com que todos abaixo do nível 1 do acólito caíssem no chão e perdessem o equilíbrio. Os acólitos e generais de nível superior ao redor da propriedade usaram a mana em seus corpos para permanecerem de pé enquanto percebiam o que estava acontecendo. Ataque inimigo! O guarda do barão gritou enquanto se movia em direção à porta, preparando-se para a batalha com uma arma na mão. Vendo o homem se mover, o líder dos três emissários da família Fuller gritou: "O que nós podemos fazer para ajudar? Ajuda! Fique do meu lado e não morra!" O barão gritou, achando tal comentário ridículo. Ele então correu atrás de seu guarda enquanto os três corriam para fora do escritório, tentando acompanhar o barão Erwin. Mas assim que o último deles passou pela saída do escritório, outra série de explosões eclodiu, desta vez dentro da mansão da família Erwin, do primeiro ao segundo andar do prédio. Boom! Boom! Mais uma vez, o chão tremeu, mas desta vez vários pedaços de parede, artefatos e fragmentos de bombas voaram em todas as direções dentro do prédio, matando as primeiras pessoas que ali estavam. GH! Gritos de dor ecoaram pelo prédio enquanto os corpos de várias pessoas voavam pelo impulso criado pelas explosões de várias bombas que haviam sido espalhadas pelo prédio anteriormente. Merda! O que está acontecendo? Fomos atacados? O barão bateu as costas na parede, mas não ficou gravemente ferido. No entanto, ele não pôde deixar de gritar de raiva ao ver que algum idiota havia decidido desafiá-lo. Mas quando o barão estava prestes a liberar seus poderes e ir atrás da causa de tudo isso, ele viu um raio azulado descer acima de sua guarda e atingi-lo impiedosamente. Kabum! Não demorou nem um segundo para derrubar aquele homem, um poderoso general nível 8. O barão Erwin sentiu algo acima dele enquanto observava e estremeceu de medo. Merda! Fim do capítulo. Capítulo 200 Noite de Chamas 2. Vendo algo se formando acima dele, o barão estremeceu ao pensar que seu homem tinha acabado de ser frito por um daqueles ataques. Como não teve tempo de se esquivar, ele apenas fez uma cara terrível e se preparou para recebê-lo. Mas quando ele viu o raio azul caindo em sua direção de um enorme buraco que se formou acima desta área, o corpo de um dos três emissários da família Fuller apareceu de repente na sua frente. Os olhos do barão Erwin se arregalaram ao ver isso, sem esperar que um daqueles homens fracos realmente pulasse na frente dele. O que? Ele pensou, mas não conseguiu dizer nada. Mesmo antes de sua expressão mudar devido ao movimento daquele acólito de nível 1,
O barão Erwin viu aquele corpo sendo eletrocutado até que a fumaça saísse dos orifícios do homem que caía. Tudo aconteceu muito rapidamente, mas o barão Erwin sentiu que tinha visto tudo em câmera lenta e que o tempo passava de forma diferente para ele. Isso não durou muito, porém, e assim que o homem caiu inconsciente no chão, este nobre do reino recuperou os sentidos. GUPL, rápido, vamos sair deste lugar. Ele gritou para os dois homens da família Fuller, grato por um deles ter se sacrificado por ele, mas com medo de não ter outra chance. Sentindo que o coração do homem tinha parado de bater, o barão só poderia deixar este lugar ao lado destes dois homens e talvez agradecer futuramente a Vicente Fuller pelo movimento de tal homem. Os dois homens demonstraram medo, mas não disseram nada, deixando o companheiro para trás enquanto seguiam o barão até uma das saídas alternativas da propriedade. Com o local sob ataque de inimigos poderosos e ousados, havia pouco que o barão Erwin pudesse fazer a não ser tentar salvar sua própria vida. O ataque que matou o general nível 8 de sua equipe poderia feri-lo gravemente. Como um homem que valorizava a sua vida acima de tudo, o barão Erwin não se arriscaria pelo que havia nesta propriedade, nem lutaria contra um inimigo que pudesse até matá-lo. Mas mesmo tendo certeza de que precisava escapar daquele lugar, o homem não pôde deixar de se sentir péssimo por ter que deixar suas riquezas para trás e fugir covardemente. Caramba! Quem faria uma coisa dessas? Quem se atreveria a me atacar? Eu sou a porra de um nobre do reino Seidel. Ele pensou, sentindo que deveria buscar justiça depois de deixar sua propriedade. Somente o exército e a família do Visconde poderiam ajudá-lo nesta situação. Enquanto o barão Erwin fugia com dois emissários da família Fuller, Vicente finalmente deixou seu esconderijo e parou ao lado de seu soldado inconsciente. Tendo eliminado ou afugentado os seus inimigos mais fortes, Vicente olhou para este homem que tinha tido o coração parado e estava deitado onde havia sido atingido. Vice se agachou ao lado dele, colocou a mão no peito esquerdo do homem e faíscas dispararam. Essa descarga foi suficiente para parar seu coração, mas não destruiu nenhum de seus órgãos. Você viverá. Ele viu que suas teorias estavam corretas e, após alguns segundos, sentiu o coração do homem bater novamente. Feito isso, ele pegou o corpo do homem e saiu em direção ao porão da propriedade. Ao sair, Vicente mais uma vez lançou um feitiço baseado no elemento terra, fazendo com que a área onde seu homem deveria ter caído fosse destruída com o desabamento de parte da propriedade. Com pouca oposição, ele rapidamente foi para o subsolo até um túnel que ligava esta propriedade ao sistema de esgoto de Milfal. Milfal possuía um sistema de esgoto e drenagem muito complexo, com diversas galerias e túneis subterrâneos. Muitas das famílias nobres locais tinham saídas alternativas de suas propriedades para este sistema para escapar em momentos de necessidade. Vice já sabia disso, e quando planeou roubar a família Erwin semanas atrás, Vicente já tinha ordenado a dois homens que cavassem um túnel que ligasse um desses túneis subterrâneos a uma propriedade em Milfal por onde ele pudesse escapar. O grupo de nobres da família Erwin deveria estar fugindo por ali agora, mas Vicente não estava preocupado. Vestido como um servo desta propriedade e com Lena esperando por ele, ele estava disposto a se arriscar ao lado dos nobres que fugiam por este lugar. Apenas membros desta família e pessoas de confiança sabiam do acesso ao esgoto local, portanto suas chances de escapar de lá sem ser visto de forma suspeita seriam menores do que se fugisse por outra rota. Com isso em mente, ele chegou rapidamente onde vários membros da família Erwin, subordinados, mulheres e parentes do barão estavam fugindo desesperadamente, alguns feridos, mas a maioria relativamente bem. Havia uma porta de aço no caminho, mas Vicente nunca teria sido capaz de manipulá-la no seu nível atual. Ele foi projetado para resistir até mesmo aos ataques de magos de baixo nível, assim como as defesas ao redor desta propriedade. Assim como ele nunca seria capaz de entrar neste lugar sem que alguém lhe abrisse uma porta, ele nunca seria capaz de sair secretamente da área sem que alguém lhe abrisse uma porta. Ao chegar, Vicente viu as pessoas aguardando a sua vez de sair,
cada uma posicionada em frente à saída e identificando-se perante as pessoas do outro lado da porta. Por ser um ponto de segurança onde apenas os membros desta força poderiam passar, a porta ali não poderia ficar aberta. Os do outro lado só podiam abri-lo para uma pessoa de cada vez. Para a sorte de Vicente, uma das pessoas do outro lado da porta era ninguém menos que Lena, a criada que Rory conseguiu convencer a se juntar ao seu grupo por 10% das moedas que arrecadariam naquela noite. Ao chegar lá, Vicente não esperou e foi para o lado da porta. Este homem viu o inimigo que nos atacou. Por favor, deixe-nos passar. Ele caminhou, evitando os rostos das pessoas, pois parecia estar com pressa, com sangue escorrendo pelo rosto e os cabelos cobertos de poeira. Ninguém sabia quem era Vice. Mas como ele estava lá e vestindo roupas de servo, ninguém suspeitou dele a princípio. Ao ouvir a voz de Vicente, Lena engoliu a saliva e disse: "Deixe-o passar para a frente." Depois os mecanismos da porta moveram-se e esta abriu-se, permitindo que Vicente passasse com o seu homem às costas. Mas deste lado da porta de aço, um general nível 7 controlava a passagem das pessoas próximas a Lena. Ao vê-los, o guarda da família Erwin ergueu as sobrancelhas, curioso para saber o que aquele homem tinha visto. Fim do capítulo. Raramente pensamos no que temos, mas sempre no que nos falta. Schopenhauer.